Aleluia, Senhor, a Ti seja honra, glória, louvor e adoração. Estamos aqui nesta festa dos tabernáculos para exaltar a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o amado da nossa alma, o nosso Salvador, o Deus bendito eternamente, amém, a quem o Senhor Yahvé o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória Tua, Pai bendito. Que nesta noite o Teu Espírito fale aos nossos corações. Somos discípulos do Senhor Jesus, andamos nas pegadas do Senhor Jesus, e sobre nós pesa o Teu querer, pesa o Teu decreto, porque foi o Senhor que assim decretou, foi o Senhor que assim determinou. O Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, que como filhos do Senhor, como ovelhas, como igreja, o Senhor nos revele no nosso espírito esta verdade. O Senhor traduza em miúdos o que significa ser a imagem de Jesus. O que significa ser predestinado antes da fundação do mundo para ser conforme a imagem do Teu Filho. Confessamos que ainda não compreendemos, porque não chegamos a este alvo ainda. Tutubiamos, Senhor. Quantos recuos nós damos. Oh meu Deus, perdoa-nos, perdoa-nos. Queremos nos arrepender pelos recuos que damos, porque não Te obedecemos como Tu desejas ser obedecido. Quantas paradas nós fazemos sem que o Senhor nos ordene fazer. Quantos avanços nós fazemos sem que Tu nos ordenes a fazer. Tenha misericórdia de nós, e que nesta festa o Senhor nos marque poderosamente, que o senhorio de Cristo nos seja revelado, e que nós de fato nos quebrantemos na Tua presença e nos quedemos aos Teus pés para obedecer a Jesus Cristo a qualquer preço, e ir com Jesus até as últimas consequências. Senhor, nós estamos aqui porque Te amamos e queremos Te obedecer. Age neste lugar, age na vida da Tua igreja, age na vida dos Teus ungidos. Queremos o governo de Jesus na nossa vida pessoal, na nossa vida de discípulo, em nome de Jesus, amém. Você diz amém, igreja? E que amém fraco, você diz amém, igreja? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É muita responsabilidade. Mas nós confiamos em Deus, sabe por quê? Porque é Deus que efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Amém?
nós somos vasos nas suas mãos. E Ele, como bom oleiro, Ele molda-nos segundo o seu querer, molda-nos segundo a sua vontade. Então, queridos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 10, do versículo 24 ao versículo 30. E Lucas 14, do versículo 25 ao versículo 27. O tema de hoje é o governo de Jesus na vida do discípulo. Oh, que maravilha! Vamos ver juntos? O governo de Jesus na vida do discípulo ou na minha vida. Diga, na minha vida. Diga outra vez. Diga, o governo de Jesus na minha vida. Diga, eu sou discípulo de Jesus. E Ele deseja governar-me. E eu devo, como discípulo, me submeter ao governo de Jesus. Vamos aqui, Mateus 10. A grande comissão, mas não vamos ficar na grande comissão, vamos adiantar, né? E vamos ler a partir do versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Vou adiantar, vou completar o 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Lucas 14, 26 a 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Queridos,
estamos falando do governo de Cristo, senhorio de Cristo. Quando falamos de governo, quando falamos de senhorio, estamos declarando que Jesus é Senhor absoluto. Ele recebeu do Pai, depois que ressurgiu de entre os mortos, ele recebeu do Pai toda a autoridade e ele recebeu todo o poder. E a autoridade de Jesus é sobre os céus e terra. E o poder de Jesus é sobre céus e terra. Jesus Cristo recebeu um nome superior a tudo e a todos. E quem deu esse nome superior a Jesus foi o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o nosso Deus, o nosso Pai. E a Bíblia declara que Deus, Yahvé, exaltou a Jesus soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Está acima de Moisés, está acima de Abraão, está acima de Josué, está acima dos anjos, arcanjos, querubins, serafins. O nome de Jesus está acima de todo poder e autoridade humana. O nome de Jesus é temido nos céus, o nome de Jesus é temido na terra, o nome de Jesus é temido no inferno. Satanás sabe que ele foi vencido. E Satanás sabe o poder e a glória deste nome. E ele estremece diante deste nome. Ele recua diante deste nome, porque este nome é poderosíssimo. Escutem bem, a Bíblia diz que todo joelho, quantos habitantes há no planeta Terra hoje? Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Eu estou falando hoje. Imagine quantos seres humanos já pisaram no planeta Terra desde Adão. E a Bíblia declara que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. E olha, os joelhos que estão na terra irão se dobrar, crendo ou não crendo em Jesus. Todo joelho irá se dobrar, grandes e pequenos, ricos e pobres, ateus e crentes, todos irão se dobrar diante do nome de Jesus. Mas a Bíblia também diz que toda língua vai confessar, vai declarar. Você já imaginou Hitler declarando: Jesus é o Senhor? Pois ele vai declarar que Jesus é o Senhor. Você já pensou Fidel Castro declarando que Jesus é o Senhor? Ele vai declarar. Você já pensou Bin Laden declarando que Jesus é o Senhor? Ele vai declarar. Você já pensou, meus queridos irmãos, esses líderes religiosos, zombeteiros, que escarnecem da cruz, que escarnecem do plano salvífico que Deus estabeleceu para toda a terra?
Não existirá um ser humano desde Adão que não abrirá sua boca para declarar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora escute, meus irmãos, o inferno também vai declarar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os anjos caídos irão declarar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Principados, potestades, dominadores de trevas, os demônios, todos os seres espirituais da maldade irão confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, isso fala do senhorio, isto fala do governo. Jesus não conquistou um governo aleatoriamente. Jesus não conquistou um reino simplesmente porque ele recebeu como herança do seu pai, porque ele é herdeiro de Deus. Não. Ele conquistou esse reino, conquistou este nome poderoso através da sua obediência absoluta ao Pai, quando ele se colocou na cruz em nosso lugar, e ali ele se deixou receber toda a ira de Deus contra o pecado em si. E ali no Calvário, ali na cruz, Jesus comprou com seu próprio sangue homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele conquistou cada nação política deste planeta Terra, mas ele conquistou as nações, etnias, culturas deste planeta Terra. Ainda que tenhamos tribos não conhecidas no Brasil, Jesus Cristo já comprou esta tribo para Deus, o nosso Pai, através do seu próprio sangue. Então, meus amados, Jesus venceu aqui na terra. Ele pisou a cabeça de Satanás. Ele destruiu o pecado. Ele nos resgatou para sempre, para sermos filhos de Deus, para termos vida eterna, para termos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, percebam vocês que Jesus pagou um alto preço para ser o que Ele é, Senhor dos senhores e Rei dos reis. A Bíblia declara que Jesus tomou da mão de Satanás as chaves da morte e do inferno. Porque Satanás, por um engano, ele roubou do ser humano a autoridade do planeta. E quando Adão peca, mas Eva, lá no Éden, Satanás se tornou senhor absoluto do planeta Terra. Ele tinha um poder sobre este planeta. Por isso, quando ele vai tentar Jesus lá no deserto, ele mostrou os reinos do mundo a Jesus. E disse, tudo é meu, eu recebi do homem. Agora, quer de volta? Olha a ousadia. Quer de volta? Eu dou a quem eu quero. Eu dou a quem eu quiser. Se você quiser, prostre-se e adore-me. Porque o diabo tem uma sede incontida de adoração. Porque ele é um invejoso.
ele sempre quer o lugar que nunca será dele. Escute bem. Jesus disse o que para Satanás? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então, meu irmão, se Satanás sabe que Jesus é o Senhor, se o inferno sabe que Jesus é o Senhor, se os anjos, arcanjos, serafins e querubins sabem que Jesus é o Senhor e se prostram diante de Jesus, o Senhor, por que o homem tem dificuldade de se prostrar diante do Senhor? Porque nós, discípulos, não somos obedientes na proporção que Deus deseja que sejamos, já que nós afirmamos ser Jesus o nosso Senhor, ser Jesus o nosso Salvador, já que nós afirmamos, e é verdade, que somos habitação do Espírito Santo. E por que há tanta dificuldade de reconhecermos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida pessoal? Porque há tanta dificuldade em se dobrar à verdade absoluta da palavra de Deus? Porque há tanta dificuldade em obedecer aos comandos do Espírito Santo? Porque há tanta dificuldade em falar como Jesus, em pensar como Jesus, em sentir como Jesus, em perdoar como Jesus, em andar 2 milhas, em dar outra face? Por que Jesus? Escute bem, amados. Queremos o senhorio de Cristo na nossa vida? Queremos o senhorio de Cristo? Somos discípulos ou não somos? Você sabe o que é ser discípulo? Hein? Ser discípulo é ser aluno. E esse alunato, ele é permanente. O alunato é para toda a vida e por toda a eternidade. Quando você nasceu de novo, você passou a ser aluno de Jesus. E Ele nunca vai abandoná-lo como aluno, como discípulo. Por isso que quando Ele quis nos convidar a sentar para aprender a humildade e a mansidão, Ele apontou para Ele mesmo e disse: quem quiser, ou melhor, aprendei de mim, que o quê? Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem já aprendeu a ser humilde aqui, levante a mão e permaneça. Eu e você não ousamos permanecer com as nossas mãos levantadas. Por quê? Porque eu e você não fomos diplomados na humildade, não fomos diplomados na mansidão e não seremos diplomados aqui. Porque eu e você precisamos permanecer aos pés de Jesus para continuamente sermos ensinados a manifestar esta virtude que é própria de Jesus, mansidão e humildade. É própria de Jesus. Não se aprende fora de Jesus. Não se aprende nos bancos de uma igreja. Não se aprende nos bancos de um seminário. Não se aprende nos livros. Porque nenhum ser humano é padrão de humildade para as nossas vidas.
E a nossa visão de humildade, ela é religiosa, ela é enganosa, ela é mentirosa, ela tem que ter um hábito. E essa não é a humildade que Jesus propôs para mim e para você como discípulo. Ele disse: vinde a mim, vinde a mim. O discípulo que está cansado, o discípulo que está sobrecarregado, o discípulo que está confuso, o discípulo que está frustrado, vinde a mim. O discípulo que quer resposta, vinde a mim. O discípulo que quer receber alívio, vinde a mim. Vinde a mim. Tome sobre vós o meu jugo. Pronto. Tome sobre vós o meu jugo. Coloque no seu pescoço a minha canga. Por quê? Porque não dá para colocar canga em animais eu quero uma palavra que eu esqueci agora. Cada semente. Animais de espécie diferente. Então você nunca vai colocar uma canga em um cavalo e um boi. Porque a identidade de um boi é uma e a identidade de um cavalo é outra. Aí Jesus está chamando você e eu para submetermos a sua canga, colocar o pescoço na canga de Jesus. Mas não dá. Se a minha identidade não for a de Jesus, não dá para estar na mesma canga. Bode não dá para estar na canga de Jesus. Tem que ser ovelha. E para ser ovelha tem que nascer de novo. E para ser discípulo tem que nascer de novo. Tem que ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ter uma nova natureza que é gerada pelo Espírito Santo do Senhor. Aí você entende por que as pessoas têm dificuldade de submeter a Cristo. Talvez tais pessoas nunca saíram da posição primeira de bode. Nunca foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Nunca nasceram de novo. Portanto, não tem como andar nas pegadas de Jesus. Não tem como sentar os seus pés e aprender da sua mansidão e da sua humildade todos os dias e por todos os dias da vida cristã. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Fácil? Não. Jesus não quer que você vá além dele. Jesus quer que eu e você ande nas pegadas dele. O nosso limite é Jesus. O nosso limite não é acima de Jesus. O nosso alvo não é acima de Jesus. O nosso alvo tem que ser como Jesus. E como ser como Jesus, sem compreender no nosso espírito o seu governo, sem submetermos ao seu governo. Olha o conceito de discípulo. Discípulo é um aluno, é seguidor. Aí eu joguei aqui o que a pastora Valnice declara, é aquele em cujo mestre se reproduz. O mestre quer ser reproduzido em você. O mestre quer ser reproduzido em você. É isso que ele quer. Mas como o mestre vai ser reproduzido em nós, se nós não gastamos tempo com ele? Se nós não debruçamos em aprender dele? Se nós não comemos o evangelho?
se nós não conhecemos a sua vida, se nós não sabemos os milagres que ele operou, se nós não conhecemos nem as parábolas que ele ministrou, e aí achamos que podemos ser como Jesus, se o livro de Beltrano, de fulano, tem mais poder e é mais conhecido por você do que os 4 evangelhos. Como que você quer que o mestre se reproduza se você não parou para observá-lo? Se você não parou para ouvi-lo? Se você não parou para aprender dele? É aos pés dele que se aprende dele. Ele chamou os 12 para estar junto dele. Antes que os discípulos pudessem ser canal do seu poder e da sua graça, Jesus precisou fazer uma obra neles. Neles. Porque o que Jesus quer é que nós o conheçamos, que nós manifestemos dele na nossa vivência diária. Então veja, discípulo é um eterno aprendiz do Mestre Jesus. Você não pode se cansar de ser aluno de Jesus. Você não pode. Você tem que ter um prazer renovado em ser aluno de Jesus. Você tem que se considerar um super privilegiado em ser aluno de Jesus. É o alunato de Jesus que trará mudanças radicais na nossa vida. Quando nós andamos com Jesus, nós somos afetados. Quando o apóstolo Pedro pregou aquela mensagem poderosa em Atos capítulo 2. E no capítulo 4 ele foi chamado pelo Sinédrio. E ele ministrou. Eles disseram assim: esses homens são indoutos. Eles são iletrados. Mas uma coisa eles admitiram: eles andaram com Jesus. Eita glória! Tudo muda quando nós andamos com Jesus. Tudo muda na nossa vida quando conhecemos a Jesus. Tudo muda quando nós nos submetemos ao senhorio do nosso Jesus. Amém? Veja, o discípulo foi chamado, amados. Como discípulo, você foi chamado a negar-se a si mesmo por Jesus. Então, quer o governo dele na sua vida? O quanto de você mesmo você tem negado para que Jesus seja visto, glorificado? Hein? Ele é o Senhor da sua vida, Ele governa a sua vida. O governo de Jesus na vida do discípulo. Então Jesus disse que o discípulo tem que negar-se a si mesmo. O que é que eu vou negar? Ah, você vai negar tudo aquilo que não agrada a Deus. E você vai negar tudo aquilo que impede que o projeto de Deus se manifeste em plenitude em sua vida. E muitas vezes o negar não é deixar aquilo que é pecado e feio. Não. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes você tem que negar aquilo que você projetou, sonhou, alimentou. E Deus nunca esteve nesse negócio.
Mas você alimentou esse sonho. Você projetou este sonho. Você proclamou este sonho. E você entrou numa caixinha do engano, achando que foi Deus. E não foi Deus. Aí quando Deus vem e pede o Isaac. Quando Deus vem e diz, largue a coletoria. Quando Deus vem e diz, largue o sinédrio. O que você vai responder? Está disposto a largar? Está disposto a negar-se a si mesmo? Se ele chegar para você e pedir a sua faculdade, você está disposto a entregar? Se ele chegar para você e pedir o seu casamento, você que é noivo, você está disposto a entregar? Então veja que discípulo é aluno de Jesus. Discípulo é aquele em que o mestre se reproduz. Mas Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então não dá para ser discípulo de Jesus priorizando os nossos próprios planos, priorizando os nossos próprios projetos. Não dá para ser discípulo de Jesus sem que nós estejamos desejosos de fazer a sua vontade. Olha, Jesus chamou o apóstolo Pedro para morrer. O primeiro chamado de Pedro foi para ser discípulo. Tá certo? Ele viu e disse, tu és Pedro. Eu vou fazer você pescador de homens. Amém. Mas depois que Pedro negou a Jesus, Jesus o restaurou ao ministério apostólico e deu uma unção pastoral ao apóstolo Pedro, declarando, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus descreve, profetiza, por uma palavra de conhecimento, ele mostra o tipo de morte que Pedro haveria de morrer por amor a ele. E ele descreve, ele diz para Pedro, e depois diz, segue-me. Segue-me para quê? Para morrer. Quer ser meu discípulo? Eu não estou chamando mais para você ser pescador de homens, porque você já é. Eu não estou chamando mais você para apacentar as minhas ovelhas, porque eu já dei a você esta unção e você vai fazer isso. Mas no final do seu ministério, você vai morrer assim, assim, assim. Eu estou chamando você para morrer desta maneira. Queres seguir-me? Estás disposto? Isso é negar-se a si mesmo. Aí Pedro falou assim, quanto a João, o que vai acontecer com ele? Não interessa a você, Pedro. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, o que eu tenho para você é esse tipo de morte. Segue-me. E a história prova que Pedro seguiu e que Pedro morreu da maneira que Jesus declarou que ele morreria.
Isso é negar-se a si mesmo. Imagina o apóstolo Paulo. Que homem cheio do Espírito Santo. Ele recebeu o convite, negar-se a si mesmo. É o convite que Jesus faz para mim e para todos os discípulos do planeta Terra. Paulo entendeu isso. Ele está onde? Na prisão em Roma. Olha o ministério do apóstolo Paulo. Quantas cidades ele conquistou? Quantas nações ele afetou? Quantas pessoas foram tocadas pelo ministério do apóstolo Paulo? E no final do seu ministério, ele está como? Preso. Sem uma capa para se cobrir no frio. Abandonado pelos seus amigos. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, é o que eu ganhei. Se vir tanto a ti. Se Paulo fosse ter o pensamento que os nossos líderes têm hoje, porque líder de sucesso, quem é? É quem tem o carro X, mora no condomínio Y e tem uma igreja que afeta uma cidade inteira. Esse é um líder de sucesso. Esse é um líder de excelência. Aí tem seguidores, aí tem aplausos. O apóstolo Paulo, que nos ministra pelo Espírito Santo até hoje, ministra você, a esta igreja e a todos os crentes do planeta Terra. Esse apóstolo Paulo negou-se a si mesmo. Ele disse: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor. Qual foi o ministério? De dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Se eu tenho que levar açoites eu levarei. Se eu tenho que ser preso, preso eu serei. Se eu tenho que ser morto, eu glorificarei Jesus na minha morte. Mas eu não negarei Jesus e não terei amor por mim mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O apóstolo Paulo disse: considerei tudo como esterco. O que eu considerei como esterco? Tudo que eu tive na vida. Eu fui o quê? Fui um líder de nome e renome entre o meu povo. Você teve mais, Paulo? Eu fui membro do Sinédrio. O que mais, Paulo? Eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. O que mais, Paulo? Meu pai era fazedor de tenda. O que mais, Paulo? Eu sabia o grego, o hebraico, conhecia as filosofias dos meus dias. E aí Jesus me alcançou. E o que você fez com tudo isso? A excelência de Jesus é incomparável. A excelência do Evangelho é incomparável. A excelência da graça de Deus é incomparável. Eu considerei tudo como esterco por causa da excelência da graça de Deus. Diga aleluia. Quer ser discípulo, meu irmão? Quer que Jesus governe a sua vida? Ele quer governar a nossa vida pessoal, sim. É para isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para governar a nossa vida, para ser o nosso Senhor, para ser o nosso comandante, para ser o nosso mestre, para se reproduzir em nós.
negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. E para que Jesus seja glorificado, nós temos que negar-se a si mesmo. Nega-se lá na sua casa, lá na sua escola, lá na faculdade, lá no trabalho. É assim que a Bíblia diz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Abandone o pecado. Abandone o mundo. Abandone os seus próprios sonhos. E queira os sonhos de Jesus. Submeta-se à sua vontade. À vontade de Jesus. Deixe que o Getsemane se torne real, prático, vivido na sua vida. E assim como Jesus colocou a sua vontade à disposição do Pai, eu e você somos chamados a colocar a nossa vontade à disposição do nosso Deus. Quando Jesus é o Senhor, Ele manda da nossa vida. Ele governa a nossa vida. Ele ordena e nós obedecemos. E a Bíblia mostra claramente que Jesus quer ser o nosso governo. Agora veja, nós fomos, como discípulos, chamados a seguir o caminho da renúncia. Por quê? Morte. Ou melhor, cruz é morte. Talvez você, pelo fato da cruz, hoje se tornar um objeto religioso, e um objeto, dentre tantos, separado, onde as pessoas usam como símbolo do cristianismo, o significado da cruz foi perdido. Foi perdido na igreja. Foi perdido no meio dos cristãos. Porque Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Aí ensinamos que cruz é marido, que cruz é filho, que cruz é ministério. Nunca foi nem nunca será. Cruz é morte. Cruz é renúncia. Cruz é sacrifício. Jesus tomou a nossa cruz e morreu. Nós somos convidados, desafiados por Jesus a tomar a nossa cruz. Então não dá para seguir a Jesus sem que queiramos morrer. Morrer na nossa própria vontade. Morrer no nosso orgulho. Morrer na nossa soberba. Morrer, morrer, morrer e morrer. Nós fomos chamados a morrer. Então a cruz, diz a palavra de Deus, que ela é loucura para os gregos. Ela é escândalo para os judeus. Mas para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o quê? É poder de Deus. Porque na cruz está a nossa salvação. Na cruz estava o plano eterno de Deus para a sua e para a minha salvação. A mensagem da cruz transformou a sua vida, transformou a minha vida, transformará a vida de todos aqueles que crerão no Senhor Jesus. Então, temos que renunciar. Olha como os discípulos de Jesus andaram. Qual foi o caminho que eles seguiram? O caminho da renúncia. Da renúncia. Da renúncia.
e renunciaram por causa de Jesus. Paulo renunciou por causa de Jesus. Pedro renunciou por causa de Jesus. Maria renunciou por causa de Jesus. Então, nós precisamos entender que este é o caminho de Deus para nós. Se Jesus quer ser nosso governo, e Ele quer, então, esse governo vai se manifestar à medida que nós trilhamos o caminho que Jesus estabeleceu para que nós trilhemos. Jesus se torna governo, Senhor da nossa vida, quando nós entendemos que é necessário negar-se a si mesmo. É necessário tomar dia a dia a cruz. Dia a dia, você morre para o mundo. Paulo diz, eu morro todo dia. Morre todo dia, sim. Morre para o mundo. Morre para o pecado. Morre para o seu próprio eu. É todo dia. É todo dia. Então, todos os dias, eu preciso confiar no Senhor. Todos os dias, você precisa confiar no Senhor. Todos os dias, você precisa declarar quem Ele é na sua vida. E todos os dias, você precisa o quê? Rejeitar as ofertas de Satanás. Todos os dias, você precisa vencer as tentações que vêm sobre a sua vida. Mas se você não está disposto a renunciar, se você não está disposto a seguir este caminho, então você não vence. Então precisamos entender, irmãos, que Jesus quer governar a nossa vida. Meu Deus, já essa hora é misericórdia. O discípulo foi chamado a sofrer o resto das aflições de Cristo. Está disposto? A Bíblia diz que nós fomos chamados a sofrer o resto das aflições de Cristo. E aí, está disposto? Ah, não, pastora, por favor. Jesus já sofreu tudo? Não, ele já sofreu. Todo o projeto da redenção ele já executou. Mas eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Você também é membro do corpo de Cristo. Nós somos igreja. E como somos igreja, a Bíblia diz, se fizeram com lenho seco, o que farão com lenho verde? Jesus disse, vocês vão ser odiados por todos. Vocês serão entregues na sinagoga. Vocês serão presos. Vocês serão açoitados. Foi Jesus quem disse. Porque Jesus é o ser mais amado, mas também é o ser mais odiado do planeta Terra. E basta ser seguidor de Jesus para que sejamos odiados. E vocês estão vendo que o Brasil está passando por um processo terrível e o mundo inteiro também. Nunca se falou de ódio aos crentes como hoje. Como hoje. Você é odiado se você contestar o pecado. Você é odiado se você declarar que a verdade é absoluta. Então, em nome de Jesus, eu e você fomos chamados a sofrer as aflições de Cristo, aquilo que resta. Antes que Cristo volte, a igreja está sendo testada. Antes que Cristo volte, a igreja está passando por esse processo. E nós temos visto irmãos nossos sendo decapitados em pleno século 21. Então, a igreja foi chamada. Você está disposto? Você está disposto a sofrer? Você quer ser aplaudido por todos na escola, por todos no trabalho, por todos na sua vizinhança, por todos na sua cidade? Então, alguma coisa está errada. Porque se você é discípulo de Jesus, você vai encontrar oposição no caminho. Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz que o inimigo, os inimigos daqueles que servem ao Senhor, estão na própria casa.
Então você vai encontrar oposição na sua própria casa. Os seus irmãos de sangue, seus pais, seus primos, dentro da sua casa, você vai encontrar guerra, porque você é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Aí eu pergunto, você está disposto a ser zombado na sua casa, a ser humilhado na sua casa, a ser expulso da sua casa, porque você ama Jesus, porque você serve a Jesus? Mas a Bíblia diz que o discípulo foi chamado a sofrer o resto das aflições de Cristo. Por isso que quando Paulo chega em Filipe, ele faz uma obra maravilhosa. Ele liberta uma mulher do cativeiro da feitiçaria, do engano, da bruxaria. Mas aquela libertação que Paulo operou vai trazer um grande transtorno a Silas e a Paulo. Eles serão açoitados, serão jogados no cárcere interior, vai para o tronco. Mas ele estava disposto a sofrer o resto das aflições de Cristo. Aí mesmo lá, sangrando em dor, com hematomas, ele abre a boca e começa a adorar e a glorificar a Deus alto. Não cantou baixinho, cantou alto, para que todos os prisioneiros ouvissem a respeito de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. E o que acontece? Esse louvor em sacrifício, né? Essa oferta de sacrifício que o apóstolo Paulo e Silas ofereceram ao Senhor, provocou um terremoto santo, maravilhoso, que trouxe salvação, libertação, cura. E a igreja de Filipe foi levantada a partir daquele ato. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo compreendeu que ele foi chamado a sofrer o resto das aflições de Cristo. Aí a gente não quer sofrer nada. Um fala mal da gente, aí vai lá, não quer não, meu irmão. E Deus deixa esses irmãozinhos complicados no templo, na igreja, é para nos afinar. É para que nós aprendamos a ser misericordioso, compassivo, tolerante, aleluia. Amém? É para que nós possamos amar como Jesus. Olha Jesus com Judas Iscariotes. E você nunca viu Jesus dando patada em Judas. Amou até o fim. Então é isso que Deus faz. Você é discípulo? Então você foi chamado a sofrer as aflições de Cristo. Agora veja, o discípulo foi chamado a permanecer aos pés de Jesus, a fim de absorver a sua humildade e a sua mansidão. Maria, a irmã de Lázaro, sentava aos pés de Jesus. Ela parava para ouvir Jesus. Ela desejava se deleitar, ouvindo as palavras de graça, de ensino que Jesus ministrava. Um dia Marta reclamou. E Jesus diz uma coisa tremenda. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, quando nós, como discípulos, decidimos permanecer aos pés de Jesus, essa parte não nos será tirada. O diabo pode fazer o maior escarcéu para nos tirar dessa presença, para nos tirar desse alunato. Não tem inferno que consiga tirar um verdadeiro discípulo dos pés de Jesus. Não tem batalha, não tem luta, não tem provação e não tem privação que possa tirar alguém que é apaixonado por Jesus, que sabe quem é Jesus, dos seus pés. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A nossa posição tem que ser aos pés de Jesus. Se nós queremos que Ele nos governe,
Eu não posso sair dos pés dele. Você não pode sair dos pés dele. Olhando para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. O autor e consumador da vossa fé. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra da majestade de Deus nas alturas. Então veja, Jesus, você foi chamado a olhar para Ele, a fixar os olhos nele. Você foi chamado como discípulo a sentar os seus pés e absorver da sua graça, absorver do seu amor, absorver do seu perdão, absorver da sua mansidão, absorver da sua humildade, absorver da sua alegria, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, absorver da sua obediência. Irmãos, o padrão do discípulo é Jesus Cristo de Nazaré. Quanto mais você olhar para Jesus, mais parecido com Ele você ficará. Quanto mais você ouvir das suas palavras de vida, mais transformado você será. Portanto, quer um governo de Jesus? Você vai fazer exatamente o que Jesus mandou você fazer. Foi Ele quem mandou. Foi Ele quem mandou. Então, até onde Jesus nos governa? Até onde Ele é o nosso mestre? Até onde Ele é o nosso Senhor? Por último, Jesus é o fundamento e o alvo do discípulo. Jesus é a pedra angular. Olha o que está escrito em Atos 4. Atos 4, 12. Sabia. Aleluia. Olha o que diz a palavra. Eu vou ler o 10. Tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Jesus é o nosso fundamento, mas Jesus é o nosso alvo. Para isso, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E Deus vai trabalhar incansavelmente para que em nós seja visto a imagem de Jesus. Quer que Jesus governe a sua vida? Ande nas pegadas dele. Queridos, querido e querida, nós temos que ter essa consciência de que Jesus, como o governo da nossa vida, do discípulo, ele vai pedir contas da nossa mordomia. Ele vai pedir conta do nosso alunato. Ele vai pedir conta a nós como seus discípulos. Por isso que ele afirmou, aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Todos nós, um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para dar contas a Deus, do que fizemos de bem ou mal com este corpo. Então, em nome de Jesus,
Diga ao Senhor hoje que você é discípulo de Jesus, que você se submete ao governo de Jesus e que você vai viver nesta terra para glorificar Jesus, andando nas suas pegadas, fazendo a sua vontade, a fim de que Ele, Jesus, se reproduza em você, no caráter e na missão. Pai, nós te damos graças pela tua presença neste lugar. Te louvamos porque não merecemos ser chamados discípulos do Senhor Jesus, mas te agradecemos porque fomos comprados por preço de sangue, fomos atraídos pelo teu amor, o teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós fomos transformados. E nós atendemos ao apelo de Jesus, e nós dobramos o nosso pescoço para que a canga de Jesus fosse colocada sobre nós. E nós queremos, ó Deus, permanecer nessa posição, permanecer em Jesus. Queremos sentar aos seus pés para aprender da sua mansidão, da sua humildade. Queremos, ó Pai, andar nas suas pegadas, viver o que Jesus nos ensinou a viver. Queremos absorver Jesus a tal ponto, Senhor, que a vida dele se reproduza em nós, no caráter e na missão. Pai, como igreja, como teus filhos, nos submetemos ao governo, ao senhorio de Jesus. Jesus, tu és o nosso Senhor. Governa sobre cada um dos teus discípulos neste lugar. Governa sobre nós. É isso que queremos. E desde já te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.